Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir como foi o início do projeto piloto que permite o cadastramento biométrico das partes. No quadro Entrevista, recebemos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o juiz federal Sérgio Moro, que falam sobre os desafios no combate ao crime organizado. Acompanhe ainda no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre o FAM, o Festival de Cinema do Mercosul, que acontece aqui em Florianópolis. E a partir de agora você vai ver a cobertura do seminário Os Desafios do Sistema de Justiça frente ao Crime Organizado, que foi realizado na Corte Estadual. Os desafios do Poder Judiciário frente ao crime organizado. Este foi o tema do seminário organizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com o Ministério Público Estadual e a Escola da Magistratura do Estado, realizado durante todo o dia na sede do TJ em Florianópolis. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Nós temos aqui uma justiça criminal que trabalha numa velocidade razoável comparado com a média nacional. E nós temos principalmente um posicionamento bem claro dos juízes no sentido de serem implacáveis com a corrupção. E esse evento, ele visa principalmente conhecer experiências bem-sucedidas no país e fazer com que as nossas parcerias no estado de Santa Catarina seja realmente cada vez mais aperfeiçoada. As instituições têm trabalhado muito fortemente, mas não basta cada um atuar de forma isolada. O evento trouxe uma das figuras mais importantes no cenário nacional hoje. O juiz Sérgio Moro destacou a importância dos recursos para os trabalhos das forças-tarefas instituídas no Poder Judiciário. Em todo o ramo do serviço público, os recursos são limitados, na saúde, na educação e na segurança pública. E também no âmbito do Ministério Público, no âmbito da polícia e do próprio judiciário. Por outro lado, existem alguns crimes que são muito complexos e, por exemplo, investigar organizações criminosas precisa de muita dedicação e foco. Então, a criação de forças-tarefas no âmbito da polícia, do Ministério Público, a meu ver, é essencial para que se possam ter os recursos necessários para se enfrentar a esse fenômeno. Então você vai ter grupos dedicados especificamente àquele trabalho e com a responsabilidade de levar aquele trabalho a termo. Durante palestra, Sérgio Moro destacou o índice de aprovação popular nos trabalhos da Operação Lava Jato. Na opinião do juiz federal, a justiça jamais deve julgar à sombra da opinião pública, mas ressaltou que este apoio fragiliza o crime organizado. Sempre há uma tentação de criminosos poderosos de tentarem utilizar de subterfúgios para obstruir o trabalho da justiça. Por exemplo, aprovando leis que enfraqueçam o trabalho, que intimidem procuradores, juízes, policiais e eventualmente também trabalhando nos bastidores para tentar alguma influência política para obstar o trabalho da justiça. Então a opinião pública nesses casos acaba funcionando como um remédio para prevenir essas tentativas de obstrução da justiça. À tarde, foi a vez do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Schietti Cruz, que tratou do tema da prisão provisória como enfrentamento ao crime organizado. Ao final de sua palestra, o ministro lançou o livro Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas. Até que aconteça o encerramento do processo com a produção das provas e a sentença do juiz, não é em todo caso que a pessoa deverá ser mantida presa. Ela pode responder ao processo em liberdade. Então existem critérios legais, requisitos legais, que o juiz, com responsabilidade, deve observar para enviar alguém para uma prisão cautelar, que é a prisão provisória, essa que ocorre antes do encerramento do processo. O livro trata dessas condições, desses requisitos e faz uma análise de todos os princípios que envolvem essa função de julgar e de prender cautelarmente. O encerramento do seminário contou com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que abordou o papel do STF no combate ao crime organizado. Para Barroso, o Brasil viu nos últimos anos mudanças de atitudes, de leis e de jurisprudências, mostrando que a crença de que o crime compensa está se desfazendo. O tráfico de drogas, a questão do contrabando de armas e o problema da corrupção de uma maneira geral. O Supremo funciona
como última instância da justiça brasileira, inclusive da justiça penal, e, portanto, de certa forma, aprecia em recurso questões envolvendo essas três áreas. Embora o papel que tenha chamado mais atenção nos últimos tempos tenha sido esse papel do esforço contra a corrupção nos casos de foro por prerrogativa de função. O Tribunal de Justiça lançou um projeto piloto que permite a leitura e o armazenamento de digitais no cadastro das partes. A funcionalidade, que tem o objetivo de proporcionar mais segurança e confiabilidade à justiça, está sendo implantada inicialmente no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital. Veja mais detalhes na reportagem de Marcelo Fernandes Correa e Leo Russo. Eficiência, rapidez e segurança. Estas são as razões para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina implantar a leitura biométrica de digitais para registro e reconhecimento das pessoas relacionadas a um processo judicial. O projeto piloto, em andamento desde o final do ano passado no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na Comarca da Capital, começa a ser usado. Esse projeto piloto ele pretende, ele tem uma previsão de se estender até o final do mês de agosto. Então, até lá, a gente já vislumbra aí ter conseguido levantar diversas informações, identificar vários cenários, né, da vida real, da prática mesmo das varas. E aí essa funcionalidade estaria pronta para se expandir, né, ser estendida às demais unidades do Estado. O sistema usa um programa desenvolvido especialmente para este fim, de cadastramento e reconhecimento das partes. Hoje, os controles de presença já dão celeridade e certeza de que não há enganos. É o que garante o diretor de suporte técnico do projeto, Carlos Alexandre Prudêncio. Hoje é muito difícil para o servidor, como são vários casos, várias pessoas que se apresentam mensalmente em datas diferentes, manter um registro de quando a pessoa está atrasada, se existem questões pendentes com ela. Então isso hoje o sistema faz tudo automaticamente, dá alertas de quando a pessoa está atrasada e já permite que o judiciário atue de forma mais breve, mais rápida na solução dos casos. Por aqui, o papel foi substituído pelos arquivos digitais, e isso ofereceu mais segurança nas informações, aliada à agilidade que a população e o judiciário catarinense almejam, como explica o servidor Pedro Tang. Hoje a gente tem várias pastas de controle, né? São pastas físicas, né? Que a gente coloca ali, organiza geralmente por ordem alfabética, né? Uma pasta para A a Z, uma pasta para A, B. Então a gente vai eliminar essas pastas aqui e vai potencializar a capacidade de produção do usuário por meio de um controle eletrônico, um controle no sistema. O sistema vai ter esse registro aqui. No processo digital de biometria, hoje o cidadão se dirige ao juizado para se identificar com documento padrão. Mas em breve ele vai acessar um computador na entrada do fórum e realizar digitalmente um autoatendimento. Segurança maior, tempo menor, conta a chefe de cartório Paula Bittencourt. A gente gastava um tempo vindo atender a pessoa apenas para ela fazer uma assinatura. Tá? Então, isso não é mais preciso. Ela vem aqui, coloca a digital dela e vai embora. E não só para o cartório, mas eu acho que também para a parte que vem assinar, isso vai ser muito bom também. A gente tem casos de pessoas que chegam sem carteira de identidade, às vezes, a gente não tem como identificar, não tem como fazer a apresentação. Então, traz benefícios para o cartório, traz benefícios para a justiça, traz benefícios para a parte que está vindo assinar também. Então, vai ser muito bom. A biometria é 100% digital e parece ser complicada, mas não é, pelo contrário. Ela é tão simples que o cidadão, quando vem aqui, não precisa trazer nem a sua carteira de identidade. Ele vem ao balcão, é identificado, o judiciário já sabe quem ele é. Após a gente finalizar essa atividade de piloto, a gente vislumbra expandir essa funcionalidade para as varas com competência criminal e de execução penal da Comarca da Capital e Grande Florianópolis, pela proximidade e por permitir esse acompanhamento, né, em loco. E só depois, então, expandir para as demais unidades do Estado com competência criminal e de execução penal. A 22ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul agitou a capital catarinense durante 6 dias. Foram palestras,
debates e, é claro, exibição cinematográfica, além de apresentações musicais e exposições. O programa Justiça Legal foi até um dos palcos do festival conferir essa movimentação e mostra agora para você no quadro Isso é Legal. O Florianópolis Audiovisual Mercosul teve sua estreia em 1997. De lá para cá, esse festival ganhou fama internacional e hoje em dia tem cineastas de toda a América Latina querendo exibir suas obras por aqui. E esses 22 anos possibilitaram que milhares de pessoas tivessem acesso a uma cinematografia diferenciada, que aprendessem a gostar de filmes que tratem de outras culturas, né? E o fã tem essa característica também, de unir, de aproximar pessoas de outros lugares, né? Sempre a gente primou por isso, desde o primeiro momento, lá em 97, né? Foram muitos ícones da cinematografia latino-americana que estiveram presentes na construção do fã. O Florianópolis Audiovisual Mercosul, além de exibir filmes profissionais com equipes grandes, abre também espaço para quem está começando na sétima arte. O Rally Universitário é uma maratona de produção cinematográfica que reúne estudantes da América Latina com o objetivo de integrar conhecimentos. O Rally Universitário ele é uma maratona cinematográfica onde 25 estudantes de vários países da América Latina, divididos em 5 equipes de 5 pessoas, né, claro, eles têm 100 horas para produzir um curta-metragem de até 5 minutos. E nesse Rally Universitário tem 2 aqui concorrentes da equipe azul. Que desafio é esse? Vocês nem gravaram ainda, já está contando o tempo? Justamente, hoje a gente optou por, na verdade, se dedicar mais à pré-produção. Que é algo super importante para quem não entende de cinema, tão importante quanto a ação, quanto a gravação em si, né? Sim, exato. E temos aqui um participante que é estrangeiro de Misiones, na Argentina. Você veio para participar só do fã e acabou se metendo nessa competição? Sí, sí, la verdad que una oportunidad enorme poder participar del rally universitario y tener la experiencia de compartir con otras personas de otros países. O Martim disse que é uma grande experiência poder compartilhar o conhecimento com pessoas de outros países e outras culturas. Mas outro projeto voltado para quem ainda sonha em trabalhar com audiovisual é o SC Games, que prepara jovens para o mercado de trabalho na área de jogos e entretenimento digital. Nós estamos mostrando a toda a indústria de jogos, o que é produzido aqui em Santa Catarina, também de Curitiba, vem vindo uma empresa de lá com realidade virtual, realidade aumentada, né, a empresa Binóculos, e aqui nós estamos mostrando como as crianças podem construir e trabalhar e elaborar os jogos em 3 dias. Então, o que vai acontecer? Uma maratona de desenvolvimento de jogos. No âmbito profissional, os críticos e jornalistas especializados em cinema reforçam a importância do evento para a construção de público. O fã hoje é uma das escassas referências que a gente tem em Santa Catarina que mostra o que está sendo produzido no estado, né? Então, no próprio cinema catarinense a gente tem muitas opções principalmente em curtas-metragens, e Santa Catarina não é só Florianópolis, né? Então, tu encontra Balneário Camboriú, Joinville, Chapecó. Eu já tive um filme sendo exibido aqui e eu sei que é uma realização muito grande para quem faz curta-metragem, para quem faz às vezes sem incentivo. Ter uma tela desse tamanho para poder exibir o seu filme é algo muito importante mesmo. E como crítico é interessante você ver filmes que talvez você não consiga ver em lugar nenhum também, no caso, né? Filme da Colômbia, filme do Mercosul de maneira geral. O Pablo, apesar de ser brasileiro, vive no Uruguai e trouxe o seu longa chamado Las Olas para exibir no FAM. Eu acho super importante um festival assim como o Mercosul, que também seja aberto para a Latinoamérica, porque eu vivo essa realidade. Eu sou um brasileiro que mora lá no Uruguai e faço cinema. Então, e tenho contatos também com outras pessoas de outros países, com outros cineastas de outros países latino-americanos, que eu acho que lá também nós temos também um encontro, outros festivais, outros encontros, que eu acho que também é importante que existam essas coisas. Sim, é uma experiência muito legal ter o fã todo ano aqui, a gente poder prestigiar obras de todos os países do Mercosul
Isso engrandece muito a gente como artista e também o público em geral, né? Poder ter acesso a coisas diferentes do que a gente recebe no blockbuster, assim, né? Coisa que vem de Hollywood e tal. Então é uma oportunidade muito legal de estar aqui prestigiando tudo isso aqui. Cinema não é uma produção que você tem que sair do Brasil, que você tem que, enfim, importar modelos. Dá para criar linguagem, criar formato e produzir e exibir aqui. E o FAN se consagra como um espaço para discutir tudo isso. No momento que a gente precisa reforçar que dá para fazer cinema local, cinema regional, cinema brasileiro e cinema do Mercosul. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, um bate-papo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e também com o juiz federal Sérgio Moro, que falaram sobre os desafios no combate ao crime organizado. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já já. O quadro Entrevista de hoje é especial. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, junto com o Ministério Público do Estado e com a Escola da Magistratura de Santa Catarina, promoveram um seminário aqui na capital chamado Desafios do Sistema de Justiça frente ao crime organizado. Este evento trouxe duas grandes figuras nacionais do momento, o juiz federal Sérgio Moro e o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. A nossa entrevista de hoje vai destacar os melhores momentos das duas entrevistas, com Moro e com Barroso. Nós vamos destacar agora o que ouvimos de Sérgio Moro. Ele fala da Operação Lava Jato e dos desafios em geral do judiciário frente ao crime organizado. Vamos ouvir. Nós temos que compreender hoje que em todo o ramo do serviço público, os recursos são limitados, na saúde, na educação e na segurança pública. E também no âmbito do Ministério Público, no âmbito da polícia e do próprio judiciário. Por outro lado, existem alguns crimes que são muito complexos e, por exemplo, investigar organizações criminosas precisa de muita dedicação e foco. Então, a criação de forças-tarefas no âmbito da polícia, do Ministério Público, a meu ver, é essencial para que se possam ter os recursos necessários para se enfrentar a esse fenômeno. Então você vai ter grupos dedicados especificamente àquele trabalho e com a responsabilidade de levar aquele trabalho a termo. Sempre há uma tentação de criminosos poderosos de tentarem utilizar de subterfúgios para obstruir o trabalho da justiça. Por exemplo, aprovando leis que enfraqueçam o trabalho, que intimidem procuradores, juízes, policiais e, eventualmente, também trabalhando nos bastidores para tentar alguma influência política para obstar o trabalho da justiça. Então, a opinião pública, nesses casos, acaba funcionando como um remédio para prevenir essas tentativas de obstrução da justiça. No que se refere ao crime organizado, muitas vezes é preciso se construir apoios para enfrentar essas instituições, mesmo grupos organizados mais dedicados a crimes violentos ou de tráfico. Às vezes é preciso, por exemplo, ganhar a confiança de uma determinada comunidade, na qual aquela organização eventualmente tem uma base territorial, para que se consiga avançar, né? Para se ter testemunhas, para se ter aí um apoio daquele grupo, daquela comunidade específica, para ter um desmantelamento mais efetivo desses grupos criminosos. O que se verificou no caso da Operação Lava Jato, já em 2014, e principalmente quando o caso foi crescendo, que foi dado um foco, foi dado recurso, foi criado forças-tarefas no Ministério Público e na Polícia, que foi essencial para que os casos seguissem em frente. E espera-se que essa atenção ainda continue, porque há muito trabalho a ser feito. Houve um certo esmorecimento, pelo menos da parte no âmbito da Polícia Federal,
Não que foi desmantelada a força-tarefa, mas houve um enfraquecimento pelo decorrer do tempo. Mas aí é uma promessa que, inclusive, sejam reforçadas as equipes para que o trabalho seja retomado. Muitas vezes uma tentativa de se nublar as responsabilidades por práticas de crimes com esse discurso partidário político. Mas, no fundo, a corrupção não é monopólio nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. O que existem são políticos muitas vezes desonestos e, eventualmente, alguns políticos usam como álibi o discurso da perseguição política. Mas nós vamos analisar os casos, são casos de corrupção, são casos de crimes contra a administração pública, são baseados em provas, né? Eu falo sempre brincando, assim, há uma certa mitificação no Brasil. Por exemplo, vai se ver nos Estados Unidos lá o caso Watergate, que era sobre o Nixon, os republicanos, aquele grande escândalo criminal. Ninguém criticou o Watergate dizendo que por que não perseguiram os democratas também? Simplesmente porque era um escândalo do governo do momento, que era um governo republicano. A mesma situação se pode dizer na Operação Lava Jato. O que foi verificado nos casos julgados era uma divisão de propinas entre executivos da Petrobras e agentes políticos e partidos políticos que controlavam o governo do momento. Então não vai se encontrar agentes da oposição, pelo menos não nesses casos específicos. Para esses crimes praticados em segredos, precisa recorrer a métodos especiais de investigação. Entre esses métodos especiais de investigação se encontra a colaboração premiada, que é basicamente você utilizar um criminoso contra os seus pares. Tá? Crimes praticados em segredos, muitas vezes somente os próprios criminosos é que têm informações relevantes e podem providenciar provas importantes para a elucidação desses casos. Então, certamente foi um recurso de investigação fundamental, mas não foi o único e existem alternativas, dá para se pensar em alternativas. Nós temos uma baixa efetividade do sistema de justiça em relação a determinado tipo de criminalidade mais complexa no Brasil. Tanto para crimes contra a administração pública, mas eu diria também contra determinados grupos criminosos organizados mais violentos ou dedicados, por exemplo, ao tráfico de drogas. Então o desafio é tornar esse sistema mais efetivo, mais justo. Claro que não significa que se persegue a condenação criminal a todo custo, mas o sistema tem que funcionar também para crimes praticados por poderosos, independentemente deles serem poderosos ou não. Está aí, trouxemos os melhores momentos nesta entrevista com o juiz federal Sérgio Moro, que esteve aqui em Florianópolis. Também esteve por aqui o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Conversamos com ele também. Ele abordou o papel do Supremo no combate ao crime organizado. Vamos ouvir os melhores momentos desta conversa que tivemos com o ministro. A questão do crime organizado é um fenômeno mundial, eu diria. Não é só brasileiro. Ele se manifesta em muitas dimensões. Há uma convenção internacional, há um relatório da ONU de alguns anos atrás, de modo que ele se manifesta em muitas dimensões. Eu acho que no Brasil há talvez 3 capítulos relevantes envolvendo o crime organizado. A questão do tráfico de drogas, a questão do contrabando de armas e o problema da corrupção de uma maneira geral. O Supremo funciona como última instância da justiça brasileira, inclusive da justiça penal, e, portanto, de certa forma, aprecia em recurso questões envolvendo essas 3 áreas. Embora o papel que tenha chamado mais atenção nos últimos tempos tenha sido esse papel do esforço contra a corrupção nos casos de foro por prerrogativa de função. É um papel que possivelmente o Supremo não deveria ter, uma competência criminal de tribunal de primeiro grau tão larga. Acho que, no geral, não funciona particularmente bem, embora haja alguns precedentes emblemáticos, como foi o caso do Mensalão e recentes condenações. Há um pouco uma mudança de paradigma. Mas eu acho que o grande papel do Supremo
é mandar as mensagens certas e tentar criar uma jurisprudência nacional. As instituições da repressão penal no Brasil, elas eram treinadas e condicionadas para enfrentar um certo tipo de litígio muito específico, que no geral eram os litígios, eram os crimes de pobres. Portanto, roubo, homicídio, tráfico, eventualmente furto. E eu acho que nós deixamos de fora, por muito tempo, um tipo de criminalidade que é tão ou mais gravosa do que essa criminalidade, que é a criminalidade do colarinho branco. As instituições não estavam aparelhadas e, de certa forma, nem mesmo havia percepção de que esses delitos fossem delitos graves. Eu mesmo tenho me empenhado por colocar na agenda o debate de que a criminalidade do colarinho branco, ela é tão grave quanto, ou mais grave do que o que a gente supõe que seja a criminalidade violenta. E eu acho que o Ministério Público foi capaz de perceber o espírito do tempo e começar a se aparelhar para enfrentar esse tipo de criminalidade. Acho que a magistratura, aos poucos, também começa a ter mais disposição de enfrentar essa criminalidade. No Supremo, o que se vê é um tribunal um tanto dividido em relação à gravidade e à seriedade da criminalidade do colarinho branco, mas eu acho que esse trem já saiu da estação. Portanto, há uma velha ordem que é defendida com unhas e dentes, mas acho que há uma nova ordem que segue o fluxo da história, que é, dentro do respeito à Constituição e do respeito à lei, fazer com que o direito penal seja moderado, sério e igualitário, valha para a toda a gente. Esse direito penal que chegou no andar de cima tem provocado muito choro e ranger de dentes. Mas isso é um sinal dos tempos, é o sinal que nós estamos conseguindo empurrar para a margem da história esta velha ordem de uma visão falsamente aristocrática que dava imunidade e impunidade para desvios de dinheiro, fraude em licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem. Portanto, acho que há um processo histórico árduo, mas em curso. Uma decisão judicial, ela precisa sempre ser reconduzida a uma norma jurídica, seja um princípio ou seja uma regra. E a interpretação judicial tem que ficar dentro dos limites e possibilidades semânticos dessa norma. Portanto, esse é o primeiro capítulo. Se é uma decisão judicial, ela tem que ser baseada em uma norma jurídica. O segundo capítulo desta decisão, depois da remissão normativa, existem valores fundamentais e princípios fundamentais e direitos fundamentais na Constituição que o juiz deve sempre respeitar. E, portanto, não há popularidade ou impopularidade que possa afastar um juiz de respeitar os valores e os direitos fundamentais previstos na Constituição. E este é o segundo capítulo do itinerário lógico de uma decisão. O terceiro capítulo, este sim, pode ter uma dimensão pragmática, ou seja, dentro dos limites e possibilidades da norma e respeitados os direitos fundamentais, o juiz deve produzir o melhor resultado possível para a sociedade. Portanto, você tem uma dimensão normativa, uma dimensão deontológica e uma dimensão pragmática. E aqui, corresponder ao sentimento da sociedade, quando ele seja detectável, faz parte do papel do juiz como terceiro capítulo da sua decisão. Porque numa democracia, todo poder é poder representativo. Ninguém desempenha poder em nome próprio nem por vontade própria. Portanto, a capacidade de interpretar o sentimento social, filtrando-o pela Constituição, eu acho que é papel dos juízes. Bem, está aí os melhores momentos das duas entrevistas que fizemos aqui em Florianópolis com o juiz federal Sérgio Moro e com o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso. O Justiça Legal fica por aqui, voltamos numa próxima. Até lá.